Todos os dias fazemos o mesmo gesto. Abrimos a torneira. Simples, não é? Mas e se a história por trás dessa água que corre tão facilmente for muito mais complexa e cheia de surpresas? É isso que vamos ver hoje, ao mergulhar em algumas das curiosidades mais marcantes do Dia Mundial da Água. E para começar, que tal uma curiosidade que poucos conhecem? Pois é mesmo verdade. Uma das datas ambientais mais importantes do planeta foi criada no Brasil, o que é no mínimo irónico se pensarmos que é um dos países com mais água doce do mundo. Mas, afinal, o que é exatamente o Dia Mundial da Água? Bom, em poucas palavras, é uma data criada pela ONU que se celebra a 22 de março. E o objetivo é muito claro: lembrar a toda a gente o quão vital é a água doce e, mais importante ainda, a urgência de a gerirmos de forma sustentável. Porque não nos podemos esquecer, é um recurso finito. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Tudo começou em 1992, naquela conferência que fez história, a Eco 92, no Rio de Janeiro. A ideia foi posta em cima da mesa, foi aprovada e logo no ano a seguir, em 1993, o mundo inteiro celebrou o primeiro Dia da Água. E hoje? Hoje é um movimento global que põe milhões de pessoas a falar e a agir em mais de 100 países. Agora, uma das coisas mais interessantes sobre este dia é que ele nunca é igual. Para não se dispersar, todos os anos a ONU escolhe um tema diferente. É uma forma inteligente de concentrar a atenção do mundo num desafio específico de cada vez. E a variedade de temas é impressionante. Vejam só, em 2024 falou-se da ligação entre a água, a prosperidade e a paz. Para 2025, o foco vai estar nos glaciares, que são absolutamente cruciais. E em 2026, vamos mergulhar num tema fundamental, a relação entre água e género. E é precisamente sobre este tema de 2026 que vale a pena parar um pouco. O slogan proposto pela Agência Nacional de Águas do Brasil é fortíssimo. Água que chega, igualdade que se fortalece. Acho que esta frase diz quase tudo, não acham? Mas por que este foco tão específico no género? A resposta vem da própria ONU e é muito direta. A crise da água afeta toda a gente, claro, mas não afeta todos da mesma maneira. Nas comunidades onde o acesso à água é um problema diário, o fardo cai de forma brutalmente desproporcional sobre as mulheres e as raparigas. A realidade é esta, preto no branco, a crise da água é, em grande medida, uma crise das mulheres. E agora preparem-se porque os números que vêm a seguir são verdadeiramente chocantes. Começamos com este, 1.800 milhões. É um número quase impossível de visualizar, não é? Pois bem, este é o número de pessoas que hoje, em pleno século XXI, ainda não têm água potável dentro de casa. E aqui está a ligação direta ao tema do género. Em 2/3, pensem bem, 2 em cada 3 destes lares, a tarefa diária, pesada e esgotante de ir buscar água é da responsabilidade das mulheres. Não é uma opção, é uma obrigação para a sobrevivência da família. O resultado disto é outro número inacreditável. 250 milhões. Não são pessoas, são horas. 250 milhões de horas perdidas todos os dias por mulheres e raparigas em todo o mundo. Horas que são roubadas à escola, ao trabalho, ao futuro. E acho que esta imagem capta na perfeição o que está por trás dos números. Isto não é um simples passeio. É um trabalho físico brutal que custa tempo, que destrói a saúde e que, acima de tudo, fecha a porta a oportunidades de uma vida melhor. Ok, o cenário é pesado, eu sei, mas nem tudo são más notícias. A consciencialização está, felizmente, a transformar-se em ação. Vamos agora ver como há comunidades e países inteiros a responder a este desafio com muita resiliência e com muita inovação. Este contraste visual diz tudo. De um lado, a imagem assustadora do reservatório da cidade do Cabo, na África do Sul, durante a crise do chamado Dia Zero, o dia em que a cidade esteve a um passo de ficar literalmente sem água. Do outro lado, Estocolmo, na Suécia, que é um verdadeiro modelo de gestão hídrica. São as duas faces da moeda, a crise e a solução. E as soluções são muitas e têm de funcionar em conjunto. Começa na educação, claro, desde as escolas, como as excelentes iniciativas que vemos no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa. Passa por investir a sério em tecnologia, irrigação mais eficiente, modernizar as redes para não haver perdas. E claro, nada disto funciona sem políticas públicas e leis fortes que protejam os nossos recursos. A pergunta que se põe é: mas será que estas ações chegam? Serão mais do que uma gota no oceano? A verdade é que a escala do problema mudou. Já não estamos a falar de um problema só ambiental. Hoje, a falta de água tornou-se um risco fundamental para a economia e para a estabilidade do mundo inteiro. Os dados são o que são. Alarmantes.
A escassez de água já afeta 40% da população do planeta e as previsões são ainda piores. Até 2030, calcula-se que 700 milhões de pessoas corram o risco de ter de abandonar as suas casas por causa das secas. E é aqui que se dá a grande mudança de mentalidade. O risco da água deixou de ser um fator externo ou ambiental. Passou a ser o que os analistas chamam de risco-mãe, ou seja, um risco estrutural que afeta absolutamente tudo, desde a agricultura à indústria tecnológica e que está a mudar as regras do jogo da competitividade global. E esta imagem simboliza na perfeição as consequências. Porque a falta de água não é só ter sede, é a comida que não cresce nos campos, é o desenvolvimento económico que estagna e, no limite, é a própria paz social que fica ameaçada. E terminamos com a pergunta que, no fundo, é a que mais importa. Gerir a água passou a ser uma questão financeira, com custos e consequências bem reais. A questão para os governos, para as empresas e para todos nós já não é se vai haver escassez, mas sim quem está preparado para ela. Porque no final a pergunta é tão simples quanto brutal. Quanto custa não planear? E quem vai pagar a conta quando a torneira secar de vez?